eu sempre... É muito difícil, assim, quando eu tento explicar para alguém o tipo de pessoa que é o Ismael. Eu sempre acabo falando que é um milagre. O valor que ele tem de acreditar nele mesmo, assim, que ele é especial demais, que ele é único, assim, tem um brilho único. Então eu acho que igual o Ismael é 1 em 1 milhão, assim. E o diferencial é essa personalidade milagrosa que ele tem. É difícil explicar de onde vem, como ele aprendeu, por que é assim. Que ele é talentoso demais no skate e como ser humano, assim, valor como ser humano mesmo, um coração lindo. Então, meu nome é Ismael Leite da Silva, comecei a andar skate com 9 anos de idade, hoje eu tenho 22 anos. Através do skate ele me salvou a minha vida. Então, eu morava na rua na Zona Norte com a minha mãe e meu pai, né, e minha irmã. Só nasci no Hospital Mandaki, né, que é lá perto do Zona Norte também. E eu, mano, fui morando na rua lá na Imirim, tá ligado, na Zona Norte, tá ligado, tipo, perto de uma fábrica de bolacha no Rei do Óleo também, que é embaixo encoberto, ficava todo dia lá. Ia pra igreja de manhã, tá ligado, ia fazer os bagulho. Aí era difícil pra ter dinheiro, né, isso que ficava pedindo na rua, mano, pegar papelão, vários bagulho. Teve a transição que vocês conseguiram essa casa na Zona Norte. É, porque é uma pessoa que entrega Todd na rua, né, que é a pessoa que dá a igreja. Aí eles, tipo, levaram nós da igreja, deu nosso banho, deu comida. Aí depois de lá eles, tipo, levaram nós pra um lugar que nós nem sabia que onde era, tá ligado? Falou que vocês, tipo, mano, vocês vão levar uma moradia agora. Tá ligado? Aí eu fiquei pensando, ganhar uma moradia? Tipo, até não sabia o que era moradia na época. Bem na boca da biqueira, né, eu fui morar. Não era pra acontecer isso aí, foi que minha mãe e minha irmã ficou no vício do crack lá. Eu não me senti muito bem conversar sobre isso, tá ligado? Aí depois que ela conseguiu a casa, tipo, eu fiquei mais na rua do que em casa, né? Porque elas fumavam dentro de casa e eu não fumava, tá ligado? Aí eu ficava na rua, tá ligado? Aí pra mim dormir com a coberta cobrindo a cabeça, eu preferia ficar de boa assim, tá ligado? Aí eu saía pra rua, mano, mas mesmo assim eu já na rua aprendi que era bom e que era ruim, né? Enquanto isso, esse tempo que eu fiquei na rua, quando eu não ficava em casa, eu ficava dormindo, eu sempre fui roubado, né? Mordido, vários bagulho. Você já foi mordido na rua? Já no pescoço. Já de um casal nós que me roubaram na rua. Aqui na praça ainda, tá ligado? Foi aqui na Roosevelt? Foi lá na parte de baixo. Na parte de baixo da Roosevelt. Aí minha vida começou aí, depois que eu fui pegar a cabeça e me guiar mesmo, tá ligado? Com a cabeça no lugar. O skate, quando eu conheci no Carandiru, era tipo cadeia ainda, né? Tipo, só tinha uma pista, né? E também era ETEC. Aí eu fui conhecendo um amigo meu de skate lá, aí chegou um tempo que eu ia descer sentado, ele falou, não, vai descer em pé, porque sentado não se aprende. Aí eu falei, não, eu fui descer em pé a rampa, tá ligado? Aí depois fui que eu aprendi a descer outra rampa maior, sem ele segurar. Primeiro eu fui segurando com a mão, aí depois eu sem segurar, assim, aí foi que eu fui acostumando, tá ligado? Aí foi que eu, tipo, andei sozinho pro centro inteiro, Zona Norte inteira, assim. Aí foi que esses tempos pra cá, aí que eu comecei a andar, rolou aí mesmo. Aí eu conheci o centro e não saí mais, né? Eu conheci o Ismael na Roosevelt, assim que aconteceu a reforma da Roosevelt e aí virou novamente um pico muito desejado dos skatistas, assim. E aí ele começou a aparecer ali logo no começo, há uns 10, 12 anos atrás, não sei bem. Mas ele tinha uns 11 anos de idade. E aí ele apareceu ali como mais um skatista, como os centenas que estão ali todo dia. Conheci ele, acho que foi no começo de 2013, aqui na Roosevelt, e eu tinha vindo encontrar um amigo que eu não via fazia muito tempo, e eu estava muito empolgada, trocando uma ideia com ele e tal. E aí, assim, eu piro em criança desde sempre, o Ismael era bem pequenininho e as crianças me chamam muita atenção, assim, só que eu estava tão focada com esse meu amigo, trocando ideia, que o Ismael, tipo, grudou na gente, assim, do nada, e eu nem percebia, assim. Ele chegava na nossa banca, assim, puxava assunto, queria ficar mostrando as manobras que ele sabia fazer, sabe? Às vezes era até meio incômodo, assim, tipo, mano, a gente já viu, tá, já sei. E ele ficava o dia inteiro caçando assunto, sabe? E desde o começo, assim, ele se introduziu no grupo, assim, de uma maneira muito natural, assim. Parecia que, assim, em 2 dias trombando ele ali, já parecia que a gente conhecia ele há anos, assim. Aí ele falou, tia, olha a manobra que eu vou dar.
Aí eu falei, tá bom, vai lá, né? Eu falei, tô olhando. Aí eu fui olhar pra ele, né? Aí quando eu olhei pro pé dele, assim, e aí eu vi um tênis todo aberto, assim, todo zoado. Dava pra ver o fundo do pé dele, assim, com o tênis. Então eu falei, nossa. Aí eu comecei a subir ele, assim, até o rosto dele. Aí vi ele, o rosto todo sujo, assim, né, tipo... E já foi, assim, amor à primeira vista, assim, desde o momento que eu olhei pra ele a primeira vez. Que ele é muito encantador, assim, tem um brilho muito lindo, ele tem uma pureza, uma inocência, que é uma coisa que ele tem até hoje, que é muito da essência dele. Eu conheci com ele, tipo, eles me conheceram quando eu tinha, acho que, 11 anos, acho, 11 anos de idade. Aí depois aí pra frente foi que, tipo, fui conhecendo mais a família deles, conhecendo eles. Aí fiquei esses tempos aí, tipo, sempre muito feliz. Parece que os dois, minha mãe e meu pai pra mim. O Klaus e a Júlia, assim. Eu me sinto muito feliz por ter conhecido eles. E o skate me salvou ainda principalmente mais. Ele tinha um lugar para onde voltar, assim, bem longe do centro, mas era sempre, não era muito sólido, assim, né? Porque a mãe e a irmã dele tinham alguns problemas também, então não tinha como manter um ambiente super certo e seguro, assim, então ele ficava bastante pelo centro, dormia na rua, dormia na praça. E aí desde esse começo, assim, por ele ser muito carismático e ganhar nossa confiança muito rápido, a gente sempre também abrigava ele em casa, assim, levava ele dormia em casa direto, assim, na minha casa, na casa do Daniel. Eu lembro que a primeira vez que ele entrou no meu carro, ele tinha 11, 12 anos, ele entrou no carro, não deu tempo nem dele fechar a porta ainda, ele já falou pra mim, põe o cinto, Klaus, põe o cinto. Tipo, sabe, ele não tem onde dormir, ele não tinha onde dormir, e ele entra no carro e quer que você ponha o cinto. Ele era o homem da casa, assim, né? Tipo, a mãe e a irmã ficavam em casa e ele que saiu pra desbravar o mundo, assim. Tipo, a primeira vez que ele veio, pegou o ônibus e veio parar aqui na Praça Roosevelt sozinho, né? Então, tipo, bem pequenininho, assim. Tipo, ele era muito pequenininho. Ele era, tipo... Então, nessa época ele tinha, tipo, 12 anos, mas parecia que ele tinha 6. Tipo, várias vezes eu vim encontrar com ele, eu sabia que ele estava sem grana, provavelmente não tinha comido nada, então sempre trazia alguma coisa para ele, uma fruta, um lanche, não sei o quê. E várias vezes, tipo, eu trazia fruta, um lanche. Aí, uma vez eu trouxe uma torta de frango. Aí ele abriu a torta, ele viu que era uma torta de frango, isso aqui eu vou levar para minha mãe. Aí ele fechou, guardou. Ou eu levava 2 sanduíches, ele comia um, o outro ele levava. Então eu sabia que tinha essa relação dele cuidar, né, da mãe e da irmã e tal. E assim, uma ligação muito forte com a mãe dele, ele sempre foi muito apaixonado, assim, por ela. E foi uma coisa que eu sempre fiz muita questão de fazer, sempre que eu podia ele ia dormir lá em casa e a gente ficava assistindo filme, sabe? Como a gente tem patrocínio, era muito também fácil pra gente e prazeroso ajudar ele com roupa nova, sabe? Porque, pô, dormia na rua assim direto, as roupas não aguentavam, né? Não tinha onde tomar banho direito, essas coisas, assim. Então a gente dava um suporte tanto quanto a gente podia, assim. Tinha várias pessoas para ajudar. E aí a gente foi ficando muito, muito próximo, assim, tipo irmão mesmo. Esse dia que a gente estava na farmácia, eu perguntei pra ele, eu falei, quando é seu aniversário? Aí ele falou, foi agora, tipo umas 2 semanas atrás, assim. A gente estava no final de janeiro, aí eu pensei, tá, no meio de janeiro e tal. Eu falei, mas que dia? Você não lembra o dia? Ele falou, não, mas o que importa se já foi? Aí eu, bom, já foi, mas vai ser de novo, né, e tal. Aí ele falou, não sei se você tá falando. Aí eu falei, putz, tá, entendi, assim, que ele não tinha muito essa noção, tipo, do aniversário e tal, né? Nossa, ela fez o aniversário meu de 15 anos na Zona Fez Norte. vários aniversários seus. Sim, mas 3, 4. Mas teve um que ela fez de 15 anos, acho que você não tava, não foi na Zona Norte, na casa do Pônei. Ah, esse não tava. Foi na casa do Pônei, eu tinha 15 anos, eu não sabia nem que era bolo, tá ligado? Não, é na época que eu fiz o aniversário de 15 anos, que eu fui ver que era um bolo, mas só que tava tomando banho, eu não sabia que ela tava fazendo surpresa pra mim, tá ligado? Aí na hora que eu vi que eles colocando mesa pra fora, cadeira, eu falei, o que eles vão fazer? Um churrasco, sei lá, velho. Aí foi que na hora que eu terminei de tomar banho, me troquei, aí ia ficar lá jogando videogame, tá ligado? Na época que eu morava com o Pônei ainda na Zona Norte. Aí ia ficar lá jogando videogame, aí do nada ela falou, oxe, você não vai comer não? Eu falei, vou comer comida, né? Porque eu não vou comer bolo não, porque não é aniversário meu, eu não sabia. Você nem sabia que era seu aniversário? Não sabia.
Foi do nada, assim. Ela já tava com o bolo feito em cima da mesa, assim, tudo. Copo, chapeuzinho. Mas aniversário é um lance que eu nunca organizei nenhum aniversário meu. Nem de ninguém, assim, nunca comemoro nada. O dele é o único que eu e a Júnia a gente se esforça pra. Tipo, eu entro no embalo de organizar um aniversário. Eu acho que é. Daí tinha um amigo, na verdade, às vezes ele me ligava de um celular. E aí eu via o número e tal, era sempre esse número que ele me ligava, que ele falava que era um amigo dele, que ele conhecia já e tal, da Zona Norte e tal. E aí depois eu fiquei amiga de um menino, que era o Cauê, e aí ele me passou o número dele, eu falei, mano, eu conheço esse número. Era o número que o Ismael me ligava. Daí eu falava, quando chegou perto do Dia das Crianças, eu falei, Cauê, eu quero dar o skate pro Ismael, só que eu preciso encontrar com ele. Então se você encontrar com ele, meu, você avisa que é pra gente se encontrar no Dia das Crianças, não sei o que, né? E aí o Cauê ajudou o encontro a acontecer, assim, e eu vim aqui na praça, ele tava aqui. E aí eu cheguei aqui, ele tava chorando, e aí já tava um clima meio assim e tal, daí eu dei o skate pra ele, daí ele acalmou, não sei o que, ficou andando de skate todo feliz, depois a gente foi comer uma pizza, não sei o que. E depois o Cauê me contou por que ele tava chorando. Porque a galera começou a perguntar pra ele, tipo, e aí? Porque a gente perguntava pra ele, você estuda? Ele falou, não, eu estudo. A gente, tá bom, legal, né? E aí os meninos começaram a falar, não, mas você estuda mesmo? Mas que horas é a sua aula? E não sei o quê. Começaram a pressionar ele e ele, tipo, daí começou a chorar muito, porque na verdade ele não estudava. E ele falava que ele estudava, acho que pra não decepcionar as pessoas, assim, né? Pra atender uma expectativa das pessoas, ele falava que ele estudava. Desde que eu conheci ele, era um assunto que eu tinha com ele, assim, muito mais que skate até, sabe? Eu sempre perguntava pra ele se ele estava estudando, se ele tinha estudado, né? Até qual série ele tinha estudado. Ficava puxando esses assuntos com ele. E eu já tinha tentado 2 vezes colocar ele com um professor particular. Mas como a vida dele é muito incerta, o dia a dia mesmo, de onde dormir, de onde vai comer, sabe? Lidar com o horário. É um corre que deixa a vida muito incerta, assim. Então, não funcionou totalmente, assim, essa ideia do professor particular. E fiz essas tentativas com ele até que eu conheci o Fábio, que é skatista também, tem uma vida muito parecida com a nossa, e eu achei que ia encaixar, sabe? Assim, ele ia se comunicar mais de igual para igual com o Ismael, e coloquei os dois em contato para fazer pro Fábio ser o professor particular dele de português. E, assim, nesse tempo, muita gente também tentou ajudar. Eu ficava com ele, tipo, fazendo o abecedário e tal, escrevendo as letrinhas, não sei o quê. Então, ele já rolavam esses movimentos, assim, né? Mas nunca, de fato, ele tinha tido aula, assim, mesmo, com uma metodologia e tal. E aí essa ideia foi perfeita, assim, então o Fábio vinha, ele já estava, nessa época ele já estava morando aqui perto do Minhocão, tinha um quartinho dele e tal, o Klaus comprou a escrivaninha dele, a lousa e tudo, o caderno, estruturou tudo e o Fábio vinha para dar aula para ele. Até que eu falei com o Fábio que o meu sonho era colocar o Ismael numa escola mesmo, né, com um horário a cumprir, um lugar para ir, um ambiente, amigos para fazer. Porque ele já tinha frequentado a escola, na verdade, até tipo a 2ª série, assim, acho que ele falava. E aí ele estudou no Macalão, né? E aí começou essa saga dos documentos dele, né? A primeira coisa era a certidão de nascimento. Ele não tem certidão de nascimento. Então eu sabia que para eu colocar ele na escola, eu precisava da certidão de nascimento dele. E aí eu fui na Praça João Mendes, ali na Procuradoria Geral, sei lá o que, tentar achar a certidão. Não achei nem a dele, nem da irmã. A gente achou da mãe dele, que chegou na minha casa. Eles mandam, né? E aí eu fiquei, tipo assim, um tempão quebrando a cabeça. Como que eu ia fazer pra achar a certidão de nascimento dele? E aí, depois de muito tempo, me deu um estalo, assim, que muito óbvio, né? Porque se ele já tinha estudado no Macalão, até a 2ª série e tal, se ele já tinha sido matriculado nessa escola, com certeza a escola... ele teve que fornecer a certidão de nascimento, então com certeza a escola tinha esse documento, né? A gente saiu de lá e foi direto, assim, no cartório. A chama dele e da irmã dele, era na Zona Norte também, o cartório. Aí já fizemos original, cópia autenticada e tudo. E aí com isso a gente conseguiu fazer o RG dele. E aí a gente foi junto, eu e o Fábio, procurar escolas em São Paulo, assim, que tivessem o CIEJA, né? Que é Ensino para Jovens e Adultos.
Daí a gente ficou 2 dias procurando, assim, nas escolas que a gente achou que poderia conseguir. E até que a gente achou lá no Cambuci. Eles passaram na minha casa, pegaram os documentos, já conseguiram vaga no CIEJA Paulo Emílio Vanzolini, né? Era um lugar bom para o Ismael, não é tão longe da casa dele. A gente foi visitar, achou um ambiente muito legal, assim, com vários tipos de pessoas na sala, sabe? Gente mais velha, gente que ele ia conectar, assim, que tem uma vida parecida. E a gente ficou super feliz, assim, a escola, a gente conhece as diretoras, as professoras, tem contato direto, assim, então tem sido muito, muito bom, assim. E aí foi tipo, nossa, sonho, assim, realizado, né, tipo... E eu lembro que eu sonhava com isso, eu sonhava em colocar ele conseguir matricular ele numa escola e, tipo, ir buscar ele na saída no primeiro dia de aula, sabe? E eu imaginava ele criança, né, eu fazer isso. Eu falei, nossa, ele vai pirar também, quando ele sair da aula eu tá lá, não sei o quê. E aí, tipo, eu fiz isso, só que, tipo, é isso, foi agora, ele já grande, assim, né? Mas foi muito bom demais, assim. Nossa, todo mundo ficou muito feliz, ele ficou muito feliz. Tipo, aprender a ler, escrever e desenhar. E a matemática também. É? E a relação com as pessoas lá? Puta, eu gosto, tem as minhas professoras, mano. Tem a professora que é a primeira que eu fui, né, quando eu entrei, era a Sueli. Ela é a professora mais coração bom, mano. Muito coração bom, assim. Na hora que eu falei com ela que ela apareceu minha mãe me dando aula, ela até chorou. Chorou assim na minha frente. Aí tinha uma outra professora que é a que eu tô agora, que é a professora Simone. Que é essa outra professora também, que ela não é tão nada dela, ela é mais, pega pesado na lição. Só que ela é mais séria também, tá ligado? Então eu fico muito mais cabreiro com isso. Por isso que esses dias eu não tô indo, porque meu bilhete quebrou, aí não passa. Aí eu tenho que ir lá de novo falar. Mas a escola tem muita coisa boa naquela escola. Muita, muita. Só que eu não falo com ninguém, mano. Eu sou na minha. Né? Fica me olhando, tipo, oi, tchau. E embora. Eu tenho percebido nele a mudança clara, assim, como pessoa mesmo, não só tecnicamente falando de saber ler e escrever, mas como pessoa mesmo, né? Ter um ambiente seguro que ele possa ir fazer amizade e ser cuidado, né, nessa parte intelectual, assim, ele sentir que tem esse suporte, né? Tem feito muita diferença na vida dele. Meu sonho era ver isso, assim. Ah, ele faz o corre, né? Então, tipo assim, vendendo coisa, muita gente dá muita coisa pra ele, tipo alguém que tem patrocínio, que, né, tem acesso às coisas, aí dá pra ele, ele vende. É o que eu sempre achei de muito lindo, assim, do skate, né? Essa união, assim, das pessoas. Que é uma família mesmo, assim. E eu acho que acho que o skate fez isso, assim, na vida dele, né? Pra mim a melhor coisa é tipo, ensinar as pessoas a andar de skate, mano, pra elas sentir o caminho certo. Pra algumas pessoas, né? Porque tem algumas pessoas que acham que skate é sem futuro, né? O cara aprender a dar skate, mas não vai ter nada. Mas skate sempre ajuda, tá? Não é só falar que não ajuda, mas ele protege você.